Bom, quero compartilhar uma palavra de Deus aqui. Tava meditando em Joel, capítulo 2, uma verdade do Senhor para os dias da igreja, algo que o Senhor falou lá no Velho Testamento para Joel e vale para a gente meditar para os dias de hoje. E eu queria ler a partir do verso 12, diz assim, ó, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem-se os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. E lá no verso 28 vai dizer assim, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito, porque sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O interessante da gente meditar nessa palavra, nisso que Joel está falando aqui, porque a gente vai ler o Velho Testamento inteiro, o povo de Israel sendo resgatado pelo Senhor, e depois ele foi se entregava de coração para o Senhor por um certo tempo, mas porém depois eles novamente se entregavam às concupiscências da carne, eles se perdiam, começavam a adorar outros deuses, e não é diferente nos dias de hoje. Mudou algumas circunstâncias, você pode até meditar nisso e pensar, porque talvez hoje a gente às vezes não está adorando um outro Deus de se prostrar, mas a gente está levantando ídolos no nosso coração, a gente está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque às vezes a gente olha para o Israel antigo do Velho Testamento e a gente acha que, cara, que povo perdido, Deus estava ali todo o tempo e como que eles podiam, mas hoje a gente é da mesma forma. E nunca é tão presente como essa palavra aqui é hoje. Por mais que Joel falou há tantos anos, antes de Cristo nascer ainda, então 2000 e lá tantos anos atrás, e ela é tão presente essa palavra, porque o Senhor quer que a sua igreja se converta dos seus maus caminhos. Ele ainda está dizendo aqui antes, convertam-se a mim de todo o coração, seja com jejum, com choro, com pranto. E ele vai falar algo muito interessante, rasguem o coração e não as suas roupas, porque antigamente eles tinham esse costume de, assim como Davi tirou suas vestes ou rasgava suas roupas e se entregavam ao Senhor ali, se convertiam. Mas o que vale para nós hoje é que o Senhor quer que a gente rasgue o nosso coração diante dele, que a gente se prostre diante dele com jejum, com oração, com lágrimas diante dele, para que a gente se converta verdadeiramente e volte para ele. Porque esse é um princípio para um avivamento verdadeiro. Porque a promessa já foi declarada.
Através de Joel, lá 28, vai dizer que acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, os jovens terão visões, a promessa já estava. O que falta para nós é rasgar os nossos corações diante do Senhor, chorar, prantear, apresentar jejum a Ele, para que a gente se converta. Esse é um princípio do avivamento, para que o Espírito venha e derrame sobre toda a carne, sobre a igreja do Senhor. Porque lá em Atos 2, aquilo foi só uma amostra do que o Senhor pode fazer. Porque a gente vai ver ao longo das histórias que houve grandes avivamentos em que talvez não houve o derramamento de como foi relatado no Velho Testamento com labaredas, né, como chamas de fogo, mas o Senhor fez grandes prodígios e milagres no meio do povo, onde houve avivamento, pessoas se arrependiam, cura, libertação, pessoas... Tinha os lugares que os próprios traficantes, ladrões desciam favela ou iam na própria polícia se entregar, iam lá dizer o que eles tinham feito de errado sem que ninguém pedisse, apenas o mover do Espírito Santo que havia sobre aquele lugar. Então, onde há um avivamento, onde há um verdadeiro conversão ao Senhor, há um verdadeiro avivamento. A cidade é tocada, então isso é um princípio para que a igreja se coloque nos dias de hoje em oração, para que rasgue o seu coração com jejum, para que a nação venha se arrepender, para que todos nós, porque não é o ímpio que a gente pode falar que é aquele que não está na igreja, não, todos nós pecamos todos os dias. Então a gente precisa se converter num geral em toda a nação, para que haja um avivamento verdadeiro, para que toda a nação seja tocada, para que haja um mover do Espírito, precisa haver convicção de pecado. Então a gente precisa se colocar em jejum, em choro, em pranto, a gente se reunir em células, em salas de orações, com o coração aquebrantado diante do Senhor, para que o Senhor olhe por nós, que o Senhor se compadeça com a nossa dor, que é a mesma dor dele, para que haja libertação no povo, para que os drogados venham a achar no Senhor. Para que os drogados venham achar no Senhor um deleite melhor do que as drogas. Para que aqueles que estão viciados venham se achar no Senhor prazer melhor do que as drogas podem dar. Meu irmão, eu já usei, e eu vou te dizer, meu irmão, não há nada melhor do que o prazer de desfrutar da presença do Senhor. Quando a gente é tocado verdadeiramente pelo Senhor, quando há um verdadeiro arrependimento, que o Espírito vem e toca-nos, meu irmão. Cara, nada mais importa, meu irmão. Nada mais importa. E é isso que o Senhor deseja para a sua igreja, o Senhor deseja para nós, que nós nos arrependamos, para que o seu Espírito venha e aquela carne que está vazia de si mesmo, o Espírito encha e como você possa derramar os frutos para que um rio de águas vivas flua através da sua vida. Esse é o desejo do Senhor para a sua igreja, assim como está aqui em Joel. Essa é uma promessa verdadeira para os nossos dias. E que assim nós, como igreja, possamos entender isso e se unir como um só povo, clamando com jejum, lágrimas ao Senhor, para que o nosso coração se converta ao Senhor e haja um verdadeiro avivamento. Em nome de Jesus.